conversando sobre o ser humano ser um ser social. É até bom porque eu faço um link para o ser narrativo. Né? A filosofia se detém muito sobre essa questão, né? Que tipo de ser que somos nós? Né? O Aristóteles fala no ser social, vários filósofos também. Nós somos, de fato, seres sociais, justamente porque nós só somos seres humanos, só conseguimos sobreviver com o apoio dos outros, né? É absolutamente inerente ao humano, o apoio de quem está do lado. A gente só consegue fazer qualquer coisa pelo aprendizado, né? E o aprendizado ele é muito mais amplo do que a gente às vezes supõe, né? Não é essa aula. Essa aula é uma parte de uma etapa do aprendizado. Né? O aprendizado vem desde a sucção lá com o recém-nascido para aprender a sugar o leite no peito da mãe, né? Até as coisas mais sofisticadas que vocês possam imaginar, nanotecnologia, implante de chip no cérebro e tal. Então, a gente precisa do outro o tempo todo porque a gente está sempre desenvolvendo um processo de aprendizado. Isso nos caracteriza como seres sociais. Mas nós também somos seres narrativos. E na medida em que somos seres narrativos, nós temos uma compulsão por contar histórias e uma compulsão por explicar a nossa própria história, a nossa própria aventura humana, fabulando, contando histórias fantásticas, fabulescas, fantasiosas ou não, que vai acabar derivando nos mitos, né? Que são os primeiros modelos, assim, a primeira forma de explicação que a gente tem para os acontecimentos da vida à morte, do nascimento à morte, dos fenômenos naturais aos fenômenos da guerra, né, provocados pela sociedade, como a guerra, como, enfim, algumas epidemias e tal. Né? A gente acaba, no primeiro momento, buscando explicações que não são tão racionais assim, que são muito bem construídas como narrativa, mas que não são exatamente explicações racionais ainda. Né? Ainda que eu gosto de pensar que o mito, né, e é disso que a gente está falando, né, o mito, a mitologia, são uma primeira forma assim, de pensamento, de construção de pensamento que tem um componente racional muito poderoso também. Ainda que é óbvio que o Zeus não viva pendurado no Monte Olimpo, ou que não tenha nenhum camarada lá morando no submundo, né, dentro das cavernas, no submundo ou dentro do oceano, né? Como esses 3 deuses gregos aí que eu citei, né? O Zeus, o Poseidon e o Hades, que eram irmãos. Mas eu tenho, por exemplo, a partir dessa lógica tão fantasiosa, tão fantástica, a construção de uma sociedade, a construção da ideia de cidadania, a construção de uma organização social que pode até ser pautada nesses deuses, mas que se constrói e se forma de uma maneira muito racional, né? no equilíbrio de poder, na definição de direitos e deveres de cada sociedade, na percepção do que pode, no que pode ser feito, do que pode e do que não pode ser feito. Então, eu sempre gosto de pensar nessa possibilidade de que a própria mitologia já é em si uma forma de pensamento racional também, né? Que vai, em certa medida, colaborar muito com o surgimento da filosofia, né? Porque o surgimento da filosofia se dá a partir desses textos mais místicos vindos do Oriente, né? Da Índia, do Oriente Médio, dos textos persas, dos textos mais antigos, uma leitura um pouco mais racional aqui feita pelos ocidentais desses textos acaba, de certa maneira, fazendo com que os filósofos gregos, né,
busquem uma origem para as coisas, e aí sim, uma origem racional de fato, e fundando isso que a gente vai chamar de filosofia, e também a partir das muitas mitologias gregas mesmo, que existiram, né, para tentar entender a formação da cidade, da sociedade e tal. A ideia da mitologia, a ideia do ritual, a ideia da divinização das coisas é muito antiga. Né? Eu estou lendo um livro chamado Deus, uma Aventura Humana, que eu acho que é bem bacana, vale a pena ler. Eu comprei por e-book, que é mais barato que comprar o livro físico, e o livro físico eu tenho que encomendar, e como o correio está difícil ultimamente, a gente não sabe quando é que chega, eu acabei comprando. É bom, o e-book dá para você comprar na Amazon, dá para ler no celular e tal. Você tem umas promoções, às vezes, grandes. Estou aqui eu fazendo propaganda da Amazon. Né? Mas, enfim, vale a pena de vez em quando dar uma pesquisada, porque você pode achar livros baratinhos. Eu lembro que meus filhos, agora, nesse ano, tiveram como livro didático O Pequeno Príncipe, e a gente achou por R$ 5 na Amazon. Aí a gente comprou e baixou no celular deles. E eles estão lendo. A gente já tinha um exemplar de sebo, né, antigo. Como eles são dois, são gêmeos, um ficou lendo no celular, outro ficou lendo o livro físico. E funcionou, que foi uma beleza. R$ 5, tá bacana, né? Mas esse é mais caro, mas enfim. E aí ele vai falando lá que os arqueólogos descobriram em 2016, muito recentemente, né? Agora, assim, 5 anos atrás, uma caverna na França que tem lá no fundo da caverna um desenho de um ser meio híbrido, né? Meio humano, meio com cabeça de viado, né? Aqueles chifrezões assim, olhando para o lado, um desenho bem feito, bem articulado, assim. Eu não sei desenhar daquele jeito não, né? E o desenho, pelas estimativas dos caras, tem 41 mil anos. Ou seja, tudo que a gente imaginou sobre essa construção de religiosidades, que vão levar aos mitos, que vão levar, né, as crenças todas, é muito mais antiga do que a gente imaginava. Né? A gente imaginava que tinha muito a ver ali com o começo do Neolítico, com o começo de um período em que a humanidade começou a se sedentarizar, a descoberta da revolução agrícola, né? Você começa a construir cidades e tal. Não se tem uma perspectiva de divindade tal muito anterior a isso, né? Muito antes dos 10 mil anos. E isso faz uma diferença brutal, assim, porque o que aconteceu nesses 30 mil anos, então, né? É tempo pra caramba, um hiato assim, histórico. Se construíram, se tentaram fazer civilizações, eu não sei, muito curioso, assim. De qualquer maneira, os mitos são esses fatos, né, da mente, manifestos numa ficção, assim, uma ficção da matéria. A gente acredita que eles são reais. E por que a gente vê isso hoje, estuda isso hoje? Porque a gente tem o mito pós-moderno, a gente tem o mito atual, a gente tem uma relação de mitificação com muitas coisas, né? A gente tem ídolos, a gente adora alguns atletas, acha que os caras são geniais, ou que os caras têm... A gente, quando vai dar apelido, né, para algumas dessas figuras muito diferenciadas, já o Deus não sei o que lá, Deus da raça, o Deus do basquete, o Deus da bola, o Deus não sei das quantas, porque um cara muito rápido, o cara é o Mercúrio, né, na história em quadrinhos, do história super-herói, é o Ajax, que é muito forte. Então, assim, você tem uma nominação, né, muito ligada ainda ao mundo mitológico, que eu acho que está incrustado na nossa mente, está talvez incorporado já ao nosso DNA, essa percepção de que mito e verdade se misturam e se confundem muitas vezes, né? Mas lá naquela época, no passado, né, se misturava de verdade. Assim, o que era verdade, né, a percepção dessas pessoas de que o Deus tal estava bravo e jogava raios, o Deus Y fazia isso, e que eram divindades que exerciam todo tipo de papel na nossa vida, né? Então, assim, com raras exceções, né, a exemplo da tribo amazônica dos Piranhã, recém-descoberta aqui na Amazônia,
Toda cultura humana desenvolveu uma mitologia própria para explicar suas origens e conseguir entender os fenômenos observados no mundo natural. A palavra mitologia vem do grego mitos, significando história, e logia, conhecimento. É interessante porque a gente sempre, vocês devem ter aprendido no passado, né, que a palavra filosofia, ela é a origem dela, né, foi dada o termo foi criado pelo Pitágoras, que é um dos filósofos pré-socráticos, um dos pais da filosofia, juntamente com o Tales, mas quem alcunhou o nome foi o Pitágoras, e ele juntou lá filos, que é uma palavra grega que significa amigo, amizade, né, amor, tá, uma amizade profunda, com Sofia, que significa sabedoria, o que faz com que toda pessoa que se chame Sofia tenha a sua cabeça, assim, sobre a sua cabeça, uma pressão muito grande. Se seu nome significar sabedoria, é complicado, né? É bom o meu que não significa nada, uma mistura de nome deu Edvar, então não significa muita coisa. Mas Sofia realmente é um nome pesado. Então, assim, é um nome lindo que eu acho, inclusive. Quando você junta, você cria a palavra filosofia. Amizade pelo saber, amor pelo saber, desejo, né, de saber, de conhecimento. Isso caracterizaria, então, um pensador, consequentemente, um filósofo, né? E a palavra mitologia, na mesma época, ela tem a mesma origem, assim, a junção de uma coisa que eu particularmente acho muito interessante, porque mitos, né, originalmente é história, mitologia é conhecimento, então, quando eu junto, eu crio, né, um conhecimento da história, né, um conhecimento histórico, e a mitologia, naquele momento histórico, era tratada como verdade, portanto, aquilo também era história. Né? É muito parecido com, por exemplo, os mitos bíblicos do Antigo Testamento. Né? Assim, muita coisa ali daqueles mitos, são mitos mesmo, não são uma história real, são mitos que serviram para construir uma história dos hebreus, né? Do povo hebreu, que depois vai virar o povo cristão. Essa mitologia, que muita gente trata como verdade absoluta, é mitologia, são histórias, por isso elas não têm que fazer tanto sentido assim, por isso que o fulano, que Deus falou e fez, e que você não tem uma construção tão racional assim, é simplesmente uma questão. O meu nome significa guardião rico? Edvar? É mesmo? Olha só. Eu sei que é o nome norueguês, mas eu não sabia. Que legal, gostei. Eu só tenho que achar o dinheiro então, né? Eu sou um guardião rico. Não, é porque é uma versão brasileira, né, do nome Eduardo, que em norueguês é Eduardo, com essa escrita, né, Edvard. Edvar. Obrigado, bom saber, não sabia, adorei. Já sei que eu sou rico, só preciso achar o dinheiro, então. Então, assim, quando eu quero, né, acreditar, juntar essas coisas, é muito interessante, porque mito, com o passar do tempo, passou a ter um outro significado. Passou a ter esse significado que eu falei no começo da aula, de fábula, de mentira, de história, né, de algo não... de fantasia, né? E aí é engraçado, porque muda o sentido. Então, sim, a gente tem que tentar entender à luz do período, da época, né? E muitas religiões, inclusive, que existem ainda hoje, elas são muito, muito inspiradas, muito baseadas ainda na... Deixa eu ver se eu consigo botar todo mundo aqui na minha imagem. Não consegui. Cadê? Aqui dá para botar mais gente. Não consigo mexer. Opa. Tá. Deixa eu ver se aparece todo mundo. Não. Estão aparecendo só. Engraçado. No computador geralmente aparece todo mundo, só estou vendo as 6 meninas. Também tem o... Cadê? Bom, paciência. Tem 7, estou vendo só 6, mas tudo bem. E aí isso é interessante, porque ao ser entendido como verdade, eu preciso entender aquela lógica de mundo, né? Os mitos falam sobre a criação do mundo ou
prevêem seu fim, explicam como os animais foram feitos e como a Terra se formou, fazem uma ponte ligando o mundo dos humanos com o mundo dos espíritos ou deuses, tentam impor uma ordem num caos aterrorizante e confrontar os mistérios da morte. Essencialmente, os mitos estão na base das religiões. Eles definem as culturas, codificam seus valores. As mitologias do mundo antigo ocupam grande parte da história da humanidade. Na antiga Mesopotâmia, né, no pedaço lá da civilização do quarto milênio antes de Cristo, quando a humanidade começou a aprender a viver em cidades, os sumérios desenvolveram o primeiro panteão de divindades de que se tem registro. Né? As escavações sumérias, elas são importantes, porque são provavelmente, não tem, né, é impossível ter certeza absoluta, mas são provavelmente a primeira construção de cidades, né, que você vai ter notícia ali naquela região do Mar Negro, Oriente Médio, ali no norte ali do Oriente Médio. Onde você vai ter os primeiros sinais de civilizações, né? Ele ficou preservado em estátuas, entalhes e textos antigos, como a epopeia de Gilgamesh, em que o herói, de mesmo nome, está à procura da imortalidade. Esse tipo de busca se repetiu em mitos pelo mundo afora. As civilizações mesopotâmicas subsequentes aperfeiçoaram, rebaixaram ou descartaram os deuses sumérios e os mitos a eles associados. A poderosa deusa Inanna, por exemplo, tornou-se Ishtar no panteão babilônico e mais tarde a deusa fenícia Astarte. Como em outras civilizações, a antiga Mesopotâmia foi moldada por narrativas usadas para explicar o cosmos. Seus governantes eram guiados pelos deuses, cuja vontade, cheia de caprichos, era interpretada por sacerdotes. Os deuses precisavam ser sempre glorificados e aplacados. Durante o Akitu, festival de 12 dias de duração no grande templo de Marduk, as pessoas entoavam o Enuma Elish, um mito babilônico da criação, com a força de um feitiço mágico em seu rito, a fim de reenergizar o cosmos. Mexeu no cosmos? Não sei, acho que muito provavelmente não, mas naquela comunidade, naquela localidade, para aquelas pessoas, isso teve um valor absolutamente integrador. Né? Eles todos acreditando naquilo, passam a acreditar que aquela sociedade, que aquele mundo vai ser melhor. Os budistas, por exemplo, eles têm, isso até hoje, né? Vários amigos que praticam o budismo. Eles têm uma teoria de que se todo mundo fizer aquele Om, né, ao mesmo tempo, num mesmo momento no planeta, a gente vai entrar numa espécie de sintonia que levaria à paz mundial. Mas é impossível fazer isso. Né? Como é que você vai fazer 7 bilhões e 900 milhões de pessoas, aproximadamente, ao mesmo tempo, em todas as partes do mundo, fazerem esse mesmo som, né? Porque é um som, na verdade, não é um som aleatório, né? É um som que tem significados para os budistas, né? Um som do universo, um som que, enfim. E aí, então, assim, é uma filosofia religiosa que, né? Não tem um Deus, tal, mas tem uma filosofia ali religiosa que tem essa perspectiva hoje, nesse exato momento, 2021, em plena pandemia. Então, assim, os nossos rituais religiosos estão muito preenchidos da força de mitos, né? Para os católicos, por exemplo, os santos, eles têm características desses semideuses gregos muito fortes, né? Muito fortes mesmo, assim, porque alguns sobreviveram a coisas absolutamente absurdas. As histórias são muito interessantes, de maneira geral, né, desses santos. A geografia, né, que é a história dos santos, eles têm alguns que são impressionantes. Assim, tem características muito próximas das mitologias mesmo, né, no que fizeram, em como sobreviveram, em como divulgaram lá, né, no caso, o objetivo, divulgar a palavra de Deus e tal, né, do cristianismo.
É, os mitos exerceram grande influência no tecido social das maiores civilizações da história. Essa para mim, é a parte mais importante no que toca a aquela ideia inicial que eu falei de que há algo de racional já no pensamento mitológico. Há muita sofisticação, há um pensamento bastante bem feito, uma elucubração interessante, mas muita gente discorda dessa ideia de que já é um pensamento racional. Na medida em que forma a ideia de cidadania, que forma a interação social, que forma o amálgama, né, o conjunto ali da civilização, me parece que já é um pensamento racional, sim, muito bem construído, né, que usa a estratégia punitiva dos mitos para fazer com que a sociedade funcione. Mas, ainda que eles acreditassem nisso, também uma estratégia, não deixa de ser, né? Sabe, Deus castiga, né? Aquela história, Deus castiga, hein? Deus está olhando. Então você para pensar, né? Você fica ali, opa, será? Se estiver olhando mesmo, se castigar mesmo, e você não faz, né? Então você constrói um arcabouço de moral, de ética, lá, de ações para a vida. Porque se não tem se não tem esse tipo de ação, só tem caos. E o caos não tem como você formar a civilização nele, né? A rica e complexa mitologia do Antigo Egito enfatizou a criação da ordem a partir do caos, que eu falei. Tais histórias validavam a governança da sociedade e legitimavam um status quo em que o próprio faraó era visto como divino, portanto merecedor de ser servido. Né? Claro que aí você vai também estabelecer as relações de poder, você vai construir e legitimar as relações de poder. Né? Aliás, o marido da rainha da Inglaterra morreu hoje, né? Com 99 anos, o Duque de Edimburgo, né? O príncipe de Gales lá. O príncipe de Gales é o filho dela, o Duque de Edimburgo. Eu estou falando isso porque a rainha da Inglaterra está com 94 anos e a rainha mais longeva do reino lá britânico é a rainha mais conhecida, acho que, do mundo. A gente, hoje em dia, são 200 países, mais ou menos, são 27 monarquias, né? Então, a monarquia, se você pensar que 200 anos atrás, quase todos os países eram monarquias, você tem muito poucas monarquias no mundo hoje. E a monarquia, ela surge, ela reserva, e ela preserva, inclusive, até hoje, um elemento que é muito mitológico, que é a origem divina dos reis. O primeiro momento, lá na Idade Média, quando começam a se formar os reinos, os primeiros reis, eles se arvoram de um direito divino. Eles vão ao Papa para comprovar, sei lá como, um direito divino, porque eles eram herdeiros ou parentes, ou tinham algum sangue nas veias que fossem sangue de Jesus Cristo. Por isso, boa parte deles saiu correndo atrás do Santo Graal, né, que é o cálice sagrado e tal, principalmente nas lendas arturianas, né, do rei Arthur. Então isso aqui, essa justificativa, sendo ela acreditada pelos súditos, fazia com que se justificasse o reino dos Habsburgo, dos Tudor, dos Windsor, de sei lá quem, dessas casas, das Bragança, aqui, né, para falar de Portugal e do Brasil, que também teve rei. Então, essa gente, né, que vira rei, rainha e tal, também parte de uma premissa, né, de um pressuposto de que eles eram divinos, de alguma maneira. Fala, filha. Quem levantou a mão? Aqui. Fala, Amanda. Não, professor, fui eu. Foi a Alice? É. Fui eu. Diga. Professor, por que alguns países ainda tem esse negócio de rei e rainha e outros não? É uma questão identitária. Assim como é uma questão identitária, a gente... essa questão de gênero, para os caras, uma questão de identidade nacional. Eu acho que é a única razão de existir ainda. O inglês, por exemplo, ele se reconhece como súdito da rainha. Ele acha divertido, ele acha... De vez em quando, na Inglaterra, eles fazem plebiscitos. Eu não sei se algum dia, se o plebiscito for
contra a monarquia, o que vai acontecer, né? Mas nunca ganhou, sempre ganhou com mais de 50%, assim, de longe, a manutenção da monarquia. É claro que lá, no começo, o monarca, ele oferecia proteção para o súdito, né? A ideia, no primeiro momento, os monarcas, apesar dessa ideia de ser filho, de ser herdeiro de Deus, né, diretamente de Cristo, os primeiros reis católicos, né, eles, se o seu rei fosse de fato um herdeiro de Cristo, aquela nação era abençoada. Essa ideia era muito poderosa. E os exércitos lutavam em nome de Deus. Então, os caras começavam a acreditar. Tudo bem, mas isso foi lá na Idade Média, mil anos atrás. Mas a ideia é que as coisas, com o tempo, elas vão ganhando contornos de verdade, de fato. Então, as pessoas passaram a acreditar de fato nisso, né? O que aconteceu é que, em algum momento, alguns povos recusaram essa ideia de existência de uma classe nobre, como a França, por exemplo, e deu na Revolução Francesa, os caras destruíram toda a nobreza francesa e fizeram uma sociedade republicana, né? E agora, no caso da Inglaterra, por exemplo, os caras foram limitando o poder dos reis, foram construindo constituições. Né? A primeira constituição que a gente conhece, né, ocidental, é a inglesa, em pleno reino. Né? Os caras, na Constituição de 1688, lá, os caras. A Carta Magna é de 1215. Quer dizer, em plena Idade Média, os caras limitam o poder do rei. Por quê? Porque o rei. Rei Ricardo, Coração de Leão, rei. Esqueci o nome dele, Ricardo, era um rei sem. Rei João, acho que era o rei João. Era um rei que, por conta dessa organização aí de você pensar a sucessão a partir dessa ideia de que tem um rei que é filho, herdeiro direto de alguma divindade, caiu no colo desse cara o reino. Só que ele não tinha terra. João sem terra, isso aí, João sem terra. Ele caiu no colo desse cara o reino, na Inglaterra. Só que ele não tinha terra. E aí os proprietários de terra, que financiavam o reino, que financiavam os exércitos, que financiavam tudo, olharam uns para os outros e falaram assim, cara, esse rei não tem poder, ele não tem nada para me oferecer. Eu que estou oferecendo para ele. Então, assim, desconfiados de que ele pudesse ter, de fato, alguma relação divina, eles mantiveram ele como rei, mas criaram a Constituição. Criaram limites para esse rei. Ele passou a ter que obedecer os caras que fossem escolhidos por esses nobres para representá-los. Ele passou a ter que ter limites enormes de poder sobre que escolhas que ele fazia, né? Porque até então ele tinha um poder absoluto. Ele mandava tirar, acabar com a terra, o que quisesse, né? Baseado nesses modelos aí muito mitológicos. E aí, essa Constituição a Bill of Rights, ela vai se sofisticando em 1688, olha o tempo, passam 400 anos depois. Você tem uma Constituição de fato. Oi, Milena. Você tem uma Constituição de fato, né, que se estabelece no Reino Inglês, que vai ser base para uma série de outras constituições no mundo. E aí, apesar de ter o rei, Alice, você vai ter a limitação do poder desse rei. E como você tem essa relação de mais de 1000 anos, você tem uma relação muito sólida. O cara se reconhece ali como o filho da rainha. Ele se acha um súdito da rainha. O inglês fala isso, né? Eu sou súdito da rainha. Ainda que ele não obedeça, faça meme, sacaneie a rainha, brinque com a rainha abraçadinha lá com um dinossauro e tal. Eles fazem essas maluquices, mas é isso. O rei vai ter o poder de acordo com a percepção dos seus súditos, né? Alguns povos, a maioria deles, já não acredita mais em nada disso. Acho que para o povo inglês tem um valor
mais sentimental do que qualquer outra coisa. O inglês meio que se reconhece como um país que tem... sabe aquele sinal de diferença, que eles se acham diferentes, talvez um pouco porque tenham esse trono inglês aí, né, essas confusões de sucessão e tal. E alguns outros reinos são países muito pequenos, que tem, acho que a Holanda acho que é um reino, a Suécia é um reino, a Dinamarca é um reino, Liechtenstein é um reino, mas também é do tamanho da Ilha do Governador, né? Então, no meio da Europa ali, faz muita diferença. O Marrocos é um reino, mas aí é um reino de Ayatollah, né? Um reino muçulmano, né? Tem um sistema um pouco diferente, né? A Suazilândia, se eu não me engano, é um reino, também é um paísinho pequenininho que fica no meio da África do Sul. Então, e aí são um pouco diferentes. Não sei se a população se identifica. A Tanzânia é um reino, talvez o país mais pobre do mundo, que, aliás, o rei da Tanzânia morreu de Covid agora, que ele proibiu todo mundo na Tanzânia de tomar remédio, de tomar vacina, e receitava suco de limão para todo mundo. Então, suco de limão cura. E aí o cara morreu de Covid tomando suco de limão. Agora, não sei como é que anda. A Tanzânia já é um dos países mais pobres do mundo. Eu não sei o que vai acontecer lá. Provavelmente uma tragédia colossal. Então, assim, a Inglaterra achou um jeito de controlar esse poder do rei, né? Porque, como eu acabei de falar, esse exemplo da Tanzânia, o cara que tem esse poder todo, né, de ser um rei, ele pode fazer um grande estrago com a sociedade. Mas eu acho que essa ideia tá fadada ao fim, viu? Isso não deve ir muito adiante. A gente certamente está vendo os últimos reis da Inglaterra aí. Quando a rainha morrer, que ela vai morrer um dia, talvez nem assuma o príncipe Charles, né, que é o herdeiro natural, e assuma já o filho dele, o príncipe William, né? Eu não sei qual é que abandonou o trono lá, se é o William ou o Philip. Acho que é o Philip que foi embora, né? Com a atriz, com a Meghan. Mas o que ficou é o herdeiro do trono, vai ser, acho que é o William. E aí eu não sei se tem rei depois, porque realmente o mundo está mudando muito, né? Os egípcios também viam o tempo como cíclico, e eventos ocorridos em sua sociedade estariam meramente repetindo o que já acontecera antes e fora registrado em seus mitos. Nas antigas Grécia e Roma, os mitos fundadores das cidades-estado foram fundamentais para os conceitos de cidadania. Eles associavam ideias de patriotismo e interesse comum à autoridade divina. Na Grécia, formada por mais de 1000 cidades-estado, cada uma delas tinha um mito fundador e uma divindade protetora, o que levava a um conjunto de mitos altamente complexos e muitas vezes contraditórios. Foi preciso que os poetas Homero e Hesíodo criassem um registro pan-helênico da mitologia grega. Por que a mitologia grega, vou falar tanto? Assim, tem um conceito, né, de que é a mitologia mais documentada que existe. Os gregos tinham uma verdadeira obsessão por documentação, né? A respeito, por exemplo, da mitologia nórdica, a gente só tem o Edda, que é um livro que é um livro pequeno, que sobreviveu. Um único registro que fale da mitologia nórdica, da mitologia viking. Claro que hoje as pessoas, como eu falei no começo da aula, como a gente é um ser narrativo, né, as pessoas elocubram milhões de coisas a partir dessas poucas falas e poucos textos, pequenos textos dessa mitologia nórdica. A gente tem milhões de livros, né? Eu mesmo tenho um livro do Neil Gaiman, acho que enorme não, mas grandinho assim, mitologia nórdica, que, se duvidar, é maior que o Edda, que é o livro original, né, que deu nessa história. Dizem muitas pessoas que os vikings acreditavam e não acreditavam muito nesses deuses. Eles, por via das dúvidas, acreditavam, mas como eles viviam em clãs muito separados uns dos outros, né, você não tem uma unidade viking muito precisa, assim. Então, os caras foram colonizar a Islândia, colonizar a Inglaterra, colonizar a Rússia, colonizaram a Suécia, colonizaram a Dinamarca. Então, os caras saem da Dinamarca, ali naquela região, e tomam conta de um pedaço enorme, até a Ucrânia, acho que eles chegaram.
e não tem uma unidade muito grande, então também você não vai ter uma unidade religiosa muito grande. As civilizações que se fecharam mais, elas passaram a ter unidades mitológicas e religiosas muito maiores, né? Como, por exemplo, é o caso dos egípcios, como é o caso dos judeus, como é o caso, né, dos babilônios e dos gregos e dos romanos, né? Os romanos, inclusive, por estratégia, à medida que iam conquistando povos, iam agregando deuses desses povos, a não ser que fossem povos que eles dizimassem completamente, como fizeram com os lusitanos, por exemplo, dos quais não sobra nada, nem história para contar. Os lusitanos viraram uma lenda portuguesa, apesar da gente chamar português de Lusitânia, o pessoal, os lusos, né, o luso brasileiro, mas é pura lenda, porque os romanos, quando invadiram o que hoje é Portugal, o condado portucalense, né, ou Portucália, lá no período romano, eles simplesmente dizimaram os lusitanos, o povo que existia lá, que era uma espécie de tribo, dizimaram completamente, sobrou nada para contar, nem para contar história, né? E depois teve a invasão romana, e logo depois da invasão romana você tem a invasão árabe, né, dos mouros. Então, assim, aquela percepção ali de uma civilização original lusa inexiste, não existe mais. Mas fica na memória, nas histórias, né? Os romanos registraram isso, né, a existência desses caras, e aí isso fica muito poderoso na mitologia de origem do povo português, por exemplo, que a gente tão pouco fala, né, disso, que é tão importante para a gente, já que nos colonizou e, enfim, de certa maneira, nos fez ser o que somos hoje, né? Mas o Homero e o Hesíodo acabam sendo fundamentais porque eles escrevem, né, 3 livros, 2 livros, o Homero e o Hesíodo escreveu 2 ou 3, mas a Teogonia é a origem dos deuses, em que eles vão pegar esses deuses todos, juntar em histórias comuns, né, no caso do Homero, na Guerra de Troia, como sendo uma luta ali de pura vaidade entre as deusas, né, entre 3 deusas, e que acaba sendo decisiva para que aconteça a guerra, para que os deuses todos comecem a se meter na guerra, porque eles tinham seus favoritos humanos e aí você tem uma sequência interminável de derrotas e vitórias de gregos e de troianos, de sucesso e de fracasso de uma série de figuras heróicas, né, de toda a história grega. É um momento em que se junta todo mundo, né, juntam os grandes, Aquiles com Ulisses, com Jasão, com Ajax, todo mundo luta na guerra, e aí você tem depois a Odisseia, que é a grande aventura de regresso do Odisseu de volta para casa, e que também é preenchida, permeada de mitologia o tempo todo, porque Poseidon, a princípio, era favorável aos troianos, e com a derrota dos troianos para a Grécia, por conta do cavalo de Troia, por conta dessa invenção, dessa ideia mirabolante do Ulisses, que era um gênio, ele acaba querendo punir o Ulisses, e no regresso do Ulisses e Odisseu é a mesma coisa. Odisseu é o nome do Ulisses na história original grega. Tá? Quando vai para o mundo latino, Odisseu vira Ulisses. E aí, mais uma vez, aquela história que eu gosto muito das palavras. Odisseia virou hoje não, há muito tempo, sinônimo de uma grande aventura, né? Você vai viver uma odisseia, você vai viver uma história incrível, né? Uma história que você vai poder contar para os seus filhos, por conta dessa história de origem da Odisseia lá do Homero, que é a aventura desse cara, desse Odisseu voltando para casa com os seus marinheiros, né? E vai passando por vários fenômenos mitológicos, né? Várias histórias mitológicas muito interessantes, assim, muito maneiras mesmo, que eu acho
O cara, ele desembarca numa ilha que tem um ciclope, que é um gigante que tem um olho no meio da cara, só um olho. Ele desembarca, ele tenta, ele é seduzido pelas sereias, que na verdade eram demônios, né, monstros marinhos, né? Essa ideia da Ariel é muito moderna, né? A sereia é um monstro marinho, que a voz, o encantamento da voz delas fazia com que os marinheiros se jogassem no mar para ir atrás delas e, obviamente, morrer afogados. Ele se livra dessas várias aventuras, assim, consegue fugir desses seres todos estranhos e acaba conseguindo chegar em casa, em Ítaca, né, 10 anos depois. Ele não vê o filho crescer, né? Ele passa 10 anos na guerra, depois passa 10 anos voltando. Quando ele chega, o filho está adulto, né, e tentando encontrá-lo desesperadamente. Né? E aí é isso, assim, essa história é toda permeada por esses deuses. Então, quase tudo que a gente tem de história grega, de mitologia, está relacionado a essas duas aventuras, e algum tempo depois, esse outro poeta, Hesíodo, vai escrever a Teogonia, que é a origem dos deuses. E é um poema gigante em que ele vai descrevendo ali uma origem desses deuses todos. Se imagina que fossem histórias contadas oralmente, né, pelos contadores de história, pelas pessoas, pelos anciãos, pelas pessoas mais antigas, e que esses dois caras, né, se é que eles existiram, também tem essa polêmica, reuniram as coisas, essas histórias todas em texto, né, e acabaram herdando o título de autores dessas obras, né, porque eles compilaram aquilo para como eu falei, né, o grego tinha uma obsessão por documentação. Então, da mesma maneira que o que você conhece da história da mitologia nórdica se deve a um texto que alguém escreveu, que graças a Deus não se perdeu, porque senão a gente não sabia nada sobre mitologia nórdica. Ao contrário, para os gregos, os egípcios têm aquelas centenas de milhares de hieroglifos, né, hieróglifos nas paredes, mas que as pessoas entendem metade do que está escrito ali. Mesmo os arqueólogos maiores especialistas não conseguem entender tudo que está escrito. Alguns hieróglifos são muito subliminares, muito difíceis de entender. É uma escrita que não tem quase nenhum tipo de referência. Então, assim, você vai deduzindo, porque e aí nessa dedução você consegue descrever, às vezes, sei lá, meia parede em uma década. Né? Então, é muito difícil. Se sabe muito pouco ainda, e olha que a gente sabe muito, tá? Sobre a mitologia egípcia e tal, mas você sabe muito pouco, a verdade é essa. Né? Tem no Museu do Cairo, você tem lápides, né? Lápides não, você tem pedras enormes que até hoje ninguém conseguiu decifrar nada e está escrito ali. Tem muita coisa ainda assim nesse sentido naquela região. Fora o fato de que outro dia eu estava vendo num documentário um pesquisador falando assim, encontraram uma jarra de ouro, né, no túmulo do Tutancâmon. Só que de um lado, no túmulo, tem o Tutancâmon guerreiro, né, super guerreiro, matando, passando por cima com a biga dele de ouro, passando por cima dos inimigos. E aí você fica se perguntando, ele era esse guerreiro, porque dizem que ele era doente, que ele tinha um problema na perna e tal, né? O que não corroboraria a história de um guerreiro, né? E aí fica essa confusão até do ponto de vista histórico, porque você não tem como saber de verdade. Você vai ter que acreditar numa narrativa, né? Se o cara era um guerreiro ou se aquilo era o desejo dele, né? De ser representado como um guerreiro. Porque aqui, por exemplo, na pintura do Pedro Américo, que representa a independência do Brasil, o nosso Dom Pedro I está num cavalo preto, lindo, imponente, ele está super bem vestido, gritando independência ou morte nas margens do Ipiranga. Mas, no século XIX, é fácil de identificar as coisas. Então, você tem um monte de relatos de que o Dom Pedro estava com caganeira nesse dia, que ele estava todo maltrapilho, e ali no Ipiranga, nas margens, é uma subida de planalto que você não faz a cavalo, o cavalo não dá conta, ele faz de burro,
né? Que o burro vai ali de um jeito dele. Então, assim, agora você ia descrever o teu rei fazendo a independência num burrico todo mal arrumado? Não, você vai fazer uma reprodução de um Napoleão, né? Então, assim, então você idealiza essa história, né? Então, ainda tem essa questão da idealização das histórias, que é bastante... Enfim, a linha entre literatura, mito, narrativa e narrativa folclórica, ela é difusa. Muitos mitos foram preservados como obras literárias. As populares histórias do rei Arthur têm suas raízes no mito celta, enquanto o Ramayana e o Mahabharata, que fazem parte da mitologia hindu, são obras-primas consagradas da poesia épica. O Mahabharata é gigantesco, assim. É um livro imenso. Eu não conheço ninguém que tenha lido tudo, mas nas sociedades eu li pedacinhos, tá? Nunca usei. Nas sociedades pré-letradas, os mitos eram narrados e passados adiante oralmente. O registro escrito de um mito dependia da sorte, o que provavelmente levou ao desaparecimento de grande quantidade de mitologias. Mesmo nas sociedades letradas, como a nórdica da era viking, alguns mitos sobreviveram por meio de uma única fonte, como o caso dos manuscritos dos poemas mitológicos, conhecidos como Edda, né? Caso eles tivessem sido destruídos, saberíamos tão pouco sobre a mitologia nórdica quanto sabemos sobre os mitos dos antigos bretões, que são os povos que, teoricamente, são povos originais ali da Grã-Bretanha. Por isso, Bretanha, né? A terra dos bretões. Esses caras, eles existiam ali na Inglaterra e no oeste, ali no oeste da França. Por isso, durante muito tempo, um trechinho da França foi parte da Inglaterra. Os bretões também ficaram tão lendários quanto os lusitanos, porque os romanos invadiram, depois da invasão romana, os saxões, né, que são os alemães, invadiram, depois dos saxões, os vikings invadiram, né? Então a Inglaterra virou uma grande miscelânea ali de civilizações, de povos, né, de vikings, bretões, que tinham sido praticamente dizimados, povos anglos, né, que estavam por ali, formando ali a língua anglo-saxônica, que é o inglês, numa fusão ali do alemão com aquelas línguas tribais dos povos anglos, e depois uma barbárie total ali provocada pelos vikings, para sim, a partir daí, se formar um povo que a gente conhece hoje como inglês, né? Então, é um grande caos. Vários povos tribais, como os Dogons do Mali, os Baigas da Índia Central, os Ticópias das Ilhas Salomão, os Ifugaos das Filipinas, ainda vivem num mundo imerso no que alguém de fora chamaria de mitos. Nessas sociedades, a tradição oral é notavelmente duradoura, conforme comprovado pelos dreamings dos aborígenes australianos, né, pelos mitos do Dema, que são os espíritos da criação, entre os povos Marins Anin, na Nova Guiné, ou pelos cânticos eloquentes dos índios navarros na América do Norte. Porém, sabe aquele negócio dos índios? Aquilo é um ritual, um grito, né, ritual, para que os índios tivessem força, energia, vontade de fazer as coisas. Até atacarem, né, os inimigos. Porém, muitos desses mitos não chegaram até nós por serem secretos, ou por ainda não terem sido reunidos ou traduzidos, ou porque se perderam, já que a exposição a forasteiros levou ao ataque e à destruição das culturas nativas. A gente só conhece a cultura asteca, ou a cultura maia mesmo, que foi destruída pelos astecas, por conta de obras assim espetaculares feitas pelos arqueólogos, né? Porque também tinham seus hieróglifos, também eram memórias ali muito particulares que era muito difícil alguém traduzir, né? Aí na hora que alguém traduzia uma palavra, uma letra, um fonema e tal, conseguiu juntar e ir construindo coisas, né? Eu imagino o trabalho desses caras como deve ser exaustivo intelectualmente, porque o cara não consegue construir um alfabeto, né? Identificar um alfabeto asteca, maia, egípcio, sumério, deve ser muito difícil. São línguas completamente mortas, das quais a gente não tem nenhuma referência,
né? O grego arcaico não é igual ao grego atual, mas a gente tem referências, tem similaridades. O latim, ninguém mais fala no mundo, mas a gente usa muito, né, o latim para tudo. A gente usa em todas as nossas palavras, tem alguma etimologia latina, uma origem latina. Então, assim, é mais fácil do que a gente imagina entender o latim, né? No sentido de que está próximo, né? É uma língua derivada, é uma língua original, é uma língua que dá origem à nossa língua, por exemplo, né? Mas essas são, para a gente, é um conjunto de símbolo. Eu fico imaginando, sabe aquele japonês clássico que escreve para baixo, assim, em desenhozinhos? Aquilo, para mim, é incompreensível, é impossível de entender, né? Eu acho muito difícil. As línguas orientais, eu não sei se vocês já se depararam com elas, são ótimas para fazer tatuagem, para fazer desenho e tal, mas, cara, para ler aquilo é tão difícil. E eles sabem o quanto é difícil que os japoneses criaram uma grafia cursiva, porque se eles fossem se comunicar sempre com aqueles desenhos de cima para baixo, eles iam ficar completamente isolados no mundo, né? Então, eles criaram uma grafia assim, que é muito fácil para o chinês, o coreano, aquela turma ali da Tailândia e tal, os filipinos, deles entenderem. Então, eles mais ou menos conseguem se entender, como a gente consegue mais ou menos entender o espanhol e tal. A mitologia é o território da imaginação poética, e as histórias contadas individualmente pelas culturas são a expressão profunda do impulso criativo. No entanto, os mitos são mais do que simples histórias. São as histórias que as culturas contam para si mesmas sobre os grandes mistérios que intrigam e confundem a todos. Questões relativas ao nascimento e à morte e a tudo o que se passa entre esses dois eventos. Até hoje, os mitos continuam como baluartes da tradição e como guia moral e espiritual de povos pelo mundo afora. Tá? O mito, ele recolhe tudo que se conhece, ele restaura um rico significado encoberto pelo véu da familiaridade. Eu acho que talvez o grande papel do mito nesse sentido, assim, de tentar fazer com que a gente entenda o mundo, é justamente a ideia, justamente essa possibilidade, a partir da fábula, a partir da história, a partir da fantasia, eu construir uma explicação que seja familiar para todo mundo, que todo mundo aceite, que todo mundo entenda, né? Porque quando eu começo a explicar a vida a partir da psicanálise, ela é muito complicada. Quando eu começo a explicar a vida a partir da filosofia contemporânea, ela é muito complicada. Ela é difícil de entender, né? A partir da sociologia, ela é complicada. Eu tenho vários aspectos sociológicos diferentes e tal para entender. A própria história tem 1001 variantes, tem muito. A mitologia não, a história, o mito não. O mito importado, o mito adaptado à obra de arte, ele tem um significado só, ele é uma coisa só, eu entendo, você entende, e está todo mundo feliz com esse raciocínio, até o momento em que ele passa a não ter mais valor. E aí você começa a questionar e cria-se outro tipo de modelo, né? Mas a gente tem essa capacidade, assim, de pensar. Por isso somos seres sociais e narrativos, né? A gente gosta de contar história, a gente gosta de ouvir história, a gente gosta de reconhecer o mundo a partir de uma boa história. É muito mais fácil, né? Muita gente diz isso, assim, é muito mais fácil entender o mundo através da literatura do que através de um texto teórico, né? Se você pegar o Cortiço, do Aloysio de Azevedo, que provavelmente vocês terão que ler para a literatura esse ano, né, segundo ano, em português, ou não sei se divide a matéria, mas em português, vocês vão entender as questões da sociedade, né, da pobreza, da formação do povo brasileiro, da cidade, né, do Rio de Janeiro e tal, de uma maneira muito mais forte do que lendo o texto teórico do Marx, falando sobre a formação do trabalho, explicando e tal, a mais-valia, não sei o quê. É importante saber, é importante estudar, mas sempre vai
ser muito mais fácil entender a sociedade lendo Lima Barreto, ou lendo o Paulo Lins, que escreveu Cidade de Deus, né, ou lendo os escritores atuais, do que você pegar um livro de teoria que vai tentar te explicar aquilo que você está lendo e está vendo como é que é, né? Então, assim, sempre vai ter. Isso tem um fundo, né? A mitologia fez isso. Esses poetas homéricos, esses poetas, o Homero, o Hesíodo, eles fizeram exatamente isso. Eles construíram histórias que explicaram o funcionamento daquela sociedade a partir da lógica dos deuses, né? E todas as sociedades fizeram isso, escrevendo mais ou menos, ou não escrevendo nada, mas todas fizeram esse tipo de elucubração inicial, né? Até a gente atingir um momento em que vai tentar racionalizar tudo, que é justamente o momento da filosofia. Tá bom? Acho que é isso, meninos. Meninas, né? Só tem menina aqui. É isso. A aula, acho que é essa. Eu vou falar mais de mitologia, vou tentar situar um pouco melhor depois cada um desses deuses e deusas. Se vocês tiverem curiosidade, quiserem saber de determinados deuses, de determinadas mitologias, me dá uma cena, assim, fala, levanta a mão, pergunta, bota no chat, me manda um e-mail, mensagem pelo Facebook, é fácil me achar. Que aí eu tento pesquisar um pouco, tem bastante material aqui sobre mitologia, e aí eu fico também tentado, porque eu gosto muito de mitologia, a minha dissertação de mestrado é sobre um aspecto da mitologia, né, que acaba virando teatro, acaba virando dramaturgia. Então, se me deixar, eu vou falando aqui à vontade sobre mitologia. Fala, Amanda. Pessoal, aquele vídeo que o senhor colocou lá é só para ver mesmo? Só para ver. Porque, assim, na verdade, eu antecipei por pura preguiça. Porque, assim, eu fico com medo de esquecer de fazer isso hoje. É que ontem eu dei essa aula para as turmas de quinta, para 2015, 2023 e 2014. E aí, como eu achei que ilustrava bem essa questão da mitologia, eu botei um videozinho lá de um conto. É um conto que eu fiz sobre o Hércules. E aí eu ia dar as aulas hoje e ia fazer isso também, mas aí eu dei um pouco de... Não é bem preguiça, mas assim, com medo de esquecer de fazer isso hoje, ontem já postei tudo de uma vez, entendeu? Mas realmente para ver depois da aula de hoje, claro. Assistam, comentem. Aliás, já que você falou, eu vou fazer propaganda. Se inscrevam lá no meu canal, eu agradeço, vai ser legal. Tem umas aulas, tem uns contos, desde que começou a pandemia, que eu comecei a fazer esses contos, né, que eu batizei de Continhos da Meia-Noite. Toda quinta-feira, meia-noite, eu publico algum. Já são 54 contos. Ontem foi o 55º conto, né? Eu consegui obedecer assim, religiosamente, um por semana, numa experiência inacreditável para mim, assim, de produção, né? De escrever. Eu achei bacana. Eu queria que vocês vissem. Se vocês virem, eu vou ficar muito feliz, vai ser bem legal. Acho que eu vou botar mais alguns de mitologia, que eu já tenho até pronto. E agora também tem aulas. E, sim, ano passado eu cheguei a fazer algumas aulas e colocar, como a gente não tinha essa opção de fazer a aula online, eu gravava vídeos e postava na plataforma. Então tem algumas aulas lá. Mas espera um pouco, porque deixa eu chegar nos pré-socráticos, que aí tem alguma coisa lá que a gente já tem e tal, e de repente eu indico para vocês assistirem, tá bom? Então é isso, meninas. Até sexta-feira que vem, nesse mesmo bate-horário aqui, tá? Tchauzinho. Tchau. Foi ótimo.